E hoje o dia também foi bastante movimentado em Brasília, com votações no Congresso para discutir assuntos de muita repercussão em todo o país. Danila está chegando e atualiza para a gente como foram as votações dos parlamentares aqui de Santa Catarina e traz todos os detalhes da derrubada de 2 vetos do presidente Lula. A derrubada do veto da desoneração da folha de pagamento e também do marco temporal. Danila Bernardes já está aqui e tem mais informações para a gente. Fala, Danila, muito boa noite para você. Oi, Márcia, boa noite para você, para quem nos acompanha. Pois é, reta final dos trabalhos aqui antes do recesso, do fim do ano. Então, força total nessas votações que estavam aguardando aí há dias para serem analisadas. Foi uma sessão conjunta do Congresso, Câmara dos Deputados e Senado. Eles se reuniram exatamente nesse plenário aqui da Câmara dos Deputados, que é um plenário maior, para poder analisar essas propostas aí que precisavam do aval das 2 casas, que eram os vetos com relação, são vários vetos, mas os principais aí que estava todo mundo de olho, acompanhando por causa do impacto que traz para o país, também para Santa Catarina, era o da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia e também o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Então, essas votações aconteceram e os 2 vetos, então, foram derrubados. Olha só, o veto da desoneração foi o primeiro a ser analisado aqui durante essa sessão e o placar ficou 378 votos a 78 na Câmara e 60 votos a 13 no Senado. Ou seja, agora vai direto para a promulgação, que já vai começar a valer, Então, a desoneração foi prorrogada por mais 4 anos, vai até 2027, esse benefício para as empresas ligadas a esses 17 setores da economia com relação à contratação de funcionários. Já o marco temporal, proposta que foi analisada logo na sequência, o Congresso já tinha aí, inclusive, decretado que existia uma data, já tinha aí aprovado que existia uma data para demarcar terras indígenas, que é a Constituição de 88. O presidente Lula vetou esse trecho falando que não existia essa data. Então, esse veto especificamente sobre esse ponto voltou aqui para o Congresso e o placar ficou 53 a 19 no Senado e 321 a 137 na Câmara dos Deputados para derrubar o veto. Então, o que vai ser promulgado é que as terras que eram ocupadas pelos povos indígenas até a Constituição de 88, eles têm direito a contestar juridicamente. As terras que não eram ocupadas por eles até essa data, de acordo com essa lei, eles não têm direito. Nós preparamos uma arte para mostrar para vocês na tela a situação dos parlamentares aqui de Santa Catarina, para a gente poder ver como que ficou a votação aí. O levantamento que tinha sido feito pelo nosso grupo de levantamento de dados do Grupo ND, ele se aproximou bastante aí do que realmente ficou. Sobre a desoneração da folha de pagamento, a bancada catarinense teve 14 votos. Apenas Pedro Kizai, que não havia declarado como votaria, votou contra a derrubada do veto, para manter o veto do presidente. E Ana Paula Lima, também do PT, votou nessa mesma forma, os 2 do PT. Já os outros 2 deputados foram contra, e os 12 deputados foram contra manter esse veto, ou seja, eles queriam a prorrogação até 2027 e 2 deputados não votaram. No Senado, os 3 pediram a derrubada do veto. A gente preparou também na tela para vocês verem os 3. Já com relação ao marco temporal para terras indígenas, a situação ficou bem parecida. Os 2 deputados do PT foram contra derrubar o veto, ou seja, eles queriam que fosse da forma que o presidente definiu. E os parlamentares, todos os 16 votaram e os 16 deputados foram aí a favor de derrubar o veto. No Senado também, aí na arte seguinte, a gente vê que os 3 senadores catarinenses foram a favor de derrubar o veto. Então, ao final dessa votação, conversei com alguns parlamentares que estavam aqui e eles representaram a maioria aí que acabaram comemorando essa decisão. Vamos ouvir. Uma grande vitória do setor produtivo, dos trabalhadores que agora estão garantidos por um protagonismo do Congresso Nacional. Sobre o marco temporal, nada mais é do que segurança jurídica para o homem do campo. Santa Catarina é um estado que luta muito para preservar o emprego e para conquistar novos empregos. Então, a derrubada do veto é um respiro de alívio para todos nós e para o Brasil. Quanto à questão do marco temporal,
É um absurdo imaginar que o país possa ter uma questão social sem ter um marco temporal que foi registrado em todas as constituições. E o mais importante é que isso foi obtido por votos que equivalem a mais do que o necessário para aprovar uma emenda constitucional. Os deputados que votaram, então, para manter o veto, disseram que seguiram a orientação do partido. Márcia. Oi. Valeu, Danila. Obrigada pelas suas informações. Uma boa noite para você. Amanhã, claro, a gente continua te esperando aqui com todos os bastidores de Brasília.